E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre Idade Média. Já não era sem tempo, né, galerinha? Já estava com muitas aulas que a gente falava sobre isso, mas como eu já disse a vocês várias vezes, é perfeitamente justificável, porque são muitos conteúdos, são muitos assuntos de modo geral. O Enem praticamente todos os anos cobrou questão sobre Idade Média, então nós não podemos deixar de ver o máximo de história medieval que nós pudermos, não é? Hoje nós vamos falar justamente sobre a transição da Idade Média para a Moderna, sendo que hoje, antes da gente começar, vamos falar um pouco sobre o adiamento do Enem, não é? Nós tivemos, num primeiro momento, a votação no Senado, 75 votos a 1 pelo adiamento do Enem. Quando seguia para a Câmara, o presidente acabou vendo que o ideal seria mesmo adiar o Enem, e estamos aí agora numa luta para ver se o governo vai adiar por 30 ou por 60 dias, não é? Esperemos que seja adiado pelo tempo que for necessário para que todos possam se preparar, adequadamente para o exame. Não só o Enem, como também os outros vestibulares que estão sendo adiados justamente para garantir que haja uma preparação. Venho batendo na mesma tecla há muito tempo. Chega a ser repetitivo, mas é necessário. Se preparem, que o Enem mede a tua preparação. Seja um estudante profissional. Nessas aulas remotas, pessoal, separa um cantinho aí da tua casa. Nada de ficar assistindo a aula deitado, olhando na tela do celular, com o celular na cara, vai tu derruba o celular em tua cara. Pelo amor de Deus, não é de qualquer jeito. Separe um cantinho, uma mesa, um espaçozinho tranquilo para você poder estudar, e ir se preparando nesse período. Muita gente desanimou, viu? Eu espero que vocês não desanimem, pessoal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Olha aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós temos que entender, pessoal, que tudo na história é resultado de um processo. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula presencial no ano, eu disse a vocês, olha, nada na história acontece do dia para a noite. Então essa transição da Idade Média para a Moderna, ela é lenta, e nós vamos encontrar, por exemplo, características da Idade Média e da Idade Moderna coexistindo, como o surgimento de grupos sociais, a cultura medieval e a cultura moderna vão se chocando em determinados momentos. Então é um momento de transição muito lento. A gente toma ali como base o século de transformações, de fato, o século XIV, final do século XIII até o século XIV, e aí de fato o século XV. Mas nós vamos dar uma olhada, pessoal, vamos analisar como se deu essa passagem, como se deu essa transição. E digo mais uma vez, o Enem já cobrou questão sobre este tema, viu, pessoal? Então vamos lá, Tá na hora da gente se emocionar com a mais legal de todas as disciplinas, a área do conhecimento preferida de vocês, as ciências humanas e especificamente a história. Mas vamos lá. Muitas transformações foram acontecendo principalmente na Baixa Idade Média. Lembram que nós estudamos as cruzadas? As cruzadas, elas estimularam a circulação de pessoas pela Europa e até por outras regiões, porque eles vão até o Oriente para tentar retomar a Terra Santa. Então vai aumentar o contato cultural, por exemplo, com bizantinos, com povos árabes. E isso vai provocar também o surgimento de rotas comerciais pela Europa. As pessoas voltam a circular, começa a entrar novas mercadorias na Europa, o comércio ganha um fôlego, E aí a burguesia, ela começa a ascender socialmente. Porque dentro da Alta Idade Média, dentro do feudalismo, o que media quase que exclusivamente a riqueza de uma pessoa era a quantidade de terras que ela tinha. E agora não. As relações comerciais vão criando um novo grupo social, a burguesia, Lembram das cidades, Dos burgos. Quem vive no burgo é burguês. Então, a nobreza feudal, ela começa a enfraquecer. E os laços feudais, eles vão se rompendo. Lembram também que eu disse que o processo é bastante lento. Países só aboliram o feudalismo, por exemplo, no século XIX. Mas olha aqui, pessoal.
Então o sistema feudal vai enfraquecendo, os laços de servidão vão se rompendo, o número de pessoas nas cidades aumenta, e isso vai levar agora a um novo tipo de relações sociais, relações políticas, econômicas, que vão ganhando força e vão caracterizar a modernidade, pessoal. Então não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá bom? Lembrando que dentro do sistema feudal, se eu nasci servo, eu vou morrer servo, não é? Dentro da cidade, não. Eu posso ascender socialmente. Eu não estou aqui dizendo que se eu for para a cidade eu vou ficar rico. Mas abre-se espaço para que haja ascensão social, viu, pessoal? Quais são as transformações econômicas? Como nós já vimos, o renascimento comercial, não é? Que fez com que as feiras ganhassem muita força, ganhassem importância, as negociações, as novas relações econômicas, aqui começa a ganhar muita força, por exemplo, os bancos, as casas de câmbio, começa a enriquecer, por exemplo, agiotas, banqueiros, né? Grandes comerciantes vão surgindo pelas cidades. Então, galerinha, agora, a partir desse momento, as relações econômicas elas vão se alterando. Se dentro da Alta Idade Média prevalece o escambo, pouca circulação de moeda, pouca circulação de mercadorias, isso se inverte agora, né? Nós vamos ter agora uma maior circulação de riqueza, maior circulação de moeda, as cidades cada vez mais importantes, como centros econômicos, centros de irradiação cultural, né? Vão se tornando cada vez mais populosas. Então, galera, não esqueçam as transformações econômicas do feudalismo para o capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, né? Baseado nas relações mercantis. Então, é um capitalismo primitivo, digamos assim, é o antecessor do nosso capitalismo atual, né? Do liberalismo econômico. Então, nesse momento, o sistema econômico também vai sofrendo alterações. Como eu já disse, você vai encontrar características dos dois sistemas coexistindo, não é, pessoal? Os laços feudais, por mais que estejam enfraquecidos, continuam existindo. Os impostos feudais, as obrigações servis, essas coisas continuam existindo, mas agora nós teremos também as relações econômicas baseadas no comércio, no artesanato, né? Financeiramente, digamos assim. Tá bom, pessoal? Cara, essa fase é muito legal mesmo na história. Nas transformações sociais, né? Fortalecimento de determinadas profissões, como por exemplo a do professor. Né? Surge aqui, pessoal, a figura do chamado intelectual da Idade Média que está fora da igreja. Sim, por exemplo, por quê, pessoal? Dentro do sistema feudal, praticamente todos são agricultores. Dentro das cidades, não. Vai ter o artesão, o tecelão, o professor, né? São muitas as profissões que vão surgindo. Então, o professor é aquela pessoa que se dedica tanto à leitura, quanto a repassar o conhecimento. A palavra professor vem de professar, não é? Já falamos sobre isso. Então, pessoal, algumas profissões vão ganhando força. Surgem intelectuais, né, fora da Igreja Católica, que era uma característica também da Idade Média, né, de grande parte da Idade Média, que seus intelectuais sejam basicamente membros do clero, na sua maioria esmagadora, porque eram eles que tinham acesso ao conhecimento. Só que agora não mais. Né, o conhecimento, o contato com outros povos, com outras culturas, trouxe novos conhecimentos. E nas cidades há uma necessidade, muitas vezes, de você aprender, por exemplo, a ler, escrever, a contar, porque dentro do comércio há essa necessidade. Então, a necessidade de se fazer com que as pessoas tenham que saber ler, escrever para fazer o comércio, também vai provocar transformações. Grupos específicos vão se tornar muito ricos, como nós já dissemos, não é? A burguesia principalmente, mas lembrando, a nobreza, por mais que esteja em processo de enfraquecimento, ainda tem privilégios, ainda tem terras, ainda tem muito poder, pessoal. Não esqueçam disso. Deixa eu recomendar para vocês de novo, eu digo que é bem a terceira ou a quarta vez, mas é porque eu assisti praticamente todos os episódios em uma semana, das 4 temporadas. A série ela ocorre ali na época das invasões dos povos
dos vikings, húngaros e demais povos, e aí vai o processo de paz para a formação de reinos posteriormente, tentativas de unificação, né, chamada o Último Reino. Assistam, viu, galera? Prestem atenção sempre nessas dicas, porque dá pra gente aprender muita, mas muita coisa dentro desses conteúdos, tá bom? Aliás, dessas séries e filmes que o professor de vocês, né, arauto da cultura, tanto indica para vocês no decorrer de nossas aulas. Transformações políticas, pessoal. Nós vamos ter agora o fortalecimento do poder dos reis. Entendam uma coisa, na história fica claro mais uma vez, pessoal, o poder nunca fica vago, ele não fica em estado de vacância. O poder sempre é ocupado por alguém. À medida que a nobreza enfraquece, abre espaço para o fortalecimento do poder dos reis, né? E aí os sentimentos nacionalistas começam a aflorar na Europa, a busca pelas unificações. Lembram que vocês já estudaram várias vezes sobre a unificação de Portugal, a unificação da Inglaterra, da Espanha, da França. Então a Europa agora vai passando por um processo de centralização política. O primeiro país centralizado politicamente da Europa foi Portugal, né? Aqui ao lado, inclusive, está a figura de Dom João I, mestre da Casa de Aves, depois da Revolução de Aves, que aconteceu em Portugal no século XIV. Né? Portugal se originou a partir do Condado Portucalense. Posteriormente, nós vamos ter a unificação da França durante a Guerra dos 100 Anos. Nós vamos ter a unificação da Inglaterra, que vai acontecendo de forma muito lenta, né? Os reinos de Wessex, reinos da Anglia, né? Os saxões. Esses povos, eles vão iniciando um processo de unificação, e aí a Europa vai ver nascer as chamadas monarquias nacionais. É aqui onde está o berço do famoso absolutismo monárquico, que nós vamos estudar mais adiante, é claro. Nós vamos estudar bastante o absolutismo mais adiante, porque é outro tema importantíssimo na nossa disciplina, tá bom, pessoal? Aqui, aí qual é o porém? Preste atenção, os reis vão fazer acordos com a burguesia, não é? A burguesia vai contar agora com a proteção dos reis, e aí a burguesia passa a depender cada vez mais deles. E ao mesmo tempo em que dá proteção à burguesia, às atividades comerciais e até as incentiva, eles vão manter os privilégios da nobreza e do clero, que é para terem uma base ideológica também, porque o poder não pode se justificar só pela força. Aqui eles vão montar exércitos profissionais, mas o poder agora não pode ser justificado só pela força bruta. Então, com o clero e a nobreza ao seu lado, né, há também uma justificativa ideológica para o seu poder, para a existência do poder absoluto em suas mãos. Então, as duas classes, tanto a burguesia quanto a nobreza, vão receber privilégios durante esse processo de centralização política da Europa. E para finalizar, pessoal, nós vamos ter também agora muitas transformações culturais. E isso, claro, devido às novas relações econômicas, às novas relações sociais, a novas interpretações de textos da antiguidade, posteriormente até mesmo de textos bíblicos. A nova forma de se viver da Europa, ela vai trazer consigo uma necessidade de maior leitura, como eu já disse a vocês, o intercâmbio cultural, e isso vai gerando a curiosidade, vai gerando agora a vontade de buscar informações, né, de buscar explicações sobre as coisas, uma vez que nós vimos que durante a Idade Média o racionalismo em grande parte vai ser abandonado, não é, galera? Sim, basicamente o teocentrismo vai dominar a mentalidade medieval e tudo passa a ser explicado através do divino, do sagrado, né? Só que agora não, né? Tanto que os primeiros expoentes do Renascimento, por exemplo, eles surgem justamente ainda na Idade Média, como o próprio Dante Alighieri, né? O Dante Alighieri, o autor de A Divina Comédia, que é dividido em 3 partes, né? Inferno, Purgatório e o Paraíso, e já traz consigo uma mudança na mentalidade medieval, que foi escrito num idioma
tosco. Hoje em dia, tosco a gente usa o termo tosco para falar sobre coisas mal feitas e tal, mas aqui o tosco é por causa da Toscana, né, que é a região na Itália onde ele vivia. Então, pessoal, muitos intelectuais do Renascimento, por exemplo, eles viveram ainda na Idade Média, dos precursores, daqueles que são considerados os pais do Renascimento, né? E olha que o Renascimento é considerado um movimento da Idade Moderna. Inclusive é nosso próximo conteúdo. Nossa próxima aula é sobre renascimento cultural. Um dos mais legais entre todos os conteúdos da nossa disciplina, viu? Minha gente, olha, cara, eu adoro quando eu vou falar isso com vocês. Né? Falar sobre renascimento cultural, Leonardo da Vinci, o Código da Vinci, as teorias da conspiração, o Santo Graal e tal. Vocês vão gostar, tá bom, pessoal? Aqui também na Baixa Idade Média, nós já vamos ver os questionamentos à igreja que culminarão com a Reforma Protestante. Por quê, pessoal? Porque o novo estilo de vida que surgiu a partir daqui, ele não é abarcado pela igreja. Por exemplo, a igreja, ela pregava a simplicidade, ela condenava o lucro, ela condenava o empréstimo de dinheiro a juro, que é a usura. Só que a burguesia vive disso, e a burguesia está cada vez mais forte. Então, a religiosidade católica naquele momento não abarcava o novo estilo de vida, por exemplo, da burguesia, que se sentia desconfortável dentro da igreja, justamente porque, por causa da vida que eles levavam, a igreja dizia que eles estavam condenados ao inferno. Então, pessoal, aqui nós vamos ter a raiz de outros grandes acontecimentos, como o Renascimento, a Reforma Protestante, as grandes navegações. Tá bom, pessoal? Então, olha, encerramos aqui a parte da nossa disciplina que fala sobre Idade Média. Nós vamos fazer avaliação sobre isso, viu? Já falei com Mirna, ela já deixou os recados no grupo. Então, vamos estudar mais, vamos se preparar mais, tá bom, galerinha? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Lembrem-se, tá vindo coisa boa por aí. Vocês vão gostar, viu? Vão gostar demais. Beijão, pessoal. Até a próxima.